Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal e, antes de mais nada, feliz 2019 para todos. Hoje é dia 1 de janeiro, portanto eu queria desejar o melhor ano possível que vocês possam imaginar para vocês todos que estão desse lado. E o vídeo de hoje vai ser um bocadinho diferente, porque não há um tópico assim concreto do qual eu quero falar, a não ser partilhar convosco a minha palavra para 2019. E vou tentar ser rápida para não ficar um vídeo muito longo, mas eu queria mesmo partilhar isto e achei que o primeiro dia do ano era o dia ideal para o fazer. Então, qual é que vai ser a minha palavra para 2019? Bem, primeiro eu queria começar por dizer que não foi esta a primeira palavra que eu pensei. Eu originalmente pensei noutras duas palavras e depois acabei por mudar de ideias. Então, a primeira palavra em que eu pensei para este meu ano 2019 foi a palavra liberdade. E a palavra liberdade para mim fazia muito sentido porque, apesar de o valor liberdade ter estado por detrás da minha mudança de vida, mudança de carreira e o início do meu negócio, esta liberdade esteve muito condicionada até há bem poucos meses. O objetivo sempre foi ter liberdade máxima, mas, como podem imaginar, numa fase de arranque de negócio, é complicado ter liberdade total. Primeiro por ser uma época de muito trabalho muito intenso, o que acaba por não deixar muita liberdade para fazer outras coisas. Depois porque é uma fase que também, em termos monetários, não é fácil de se ter liberdade para fazer muita coisa também, porque as finanças são limitadas e o que existe é para investir no negócio. Pelo menos na minha, não é obrigatório que assim seja. Na minha perspectiva e por minha escolha foi assim durante a maior parte de 2018 e não me arrependo absolutamente nada de todo o investimento que fiz no negócio, em mim, em formação, e por isso, por todos esses motivos, a liberdade ficou algo limitada. Por estar também a fazer formações que exigiam a minha presença física, isso também limitava um pouco a minha liberdade de deslocação no mundo. E porquê é que eu pensei então em escolher esta palavra como a minha palavra para 2019? Porque neste momento eu já não sinto tanto essas limitações como senti no início. Tanto em termos de formações, eu estou ainda a fazer uma pós-graduação que é Física em Lisboa, mas que vai acabar a meio do ano e que mesmo durante o seu decorrer me permite mais liberdade, por exemplo, do que as formações que fiz no ano anterior. Em termos de financeiros e económicos também, já estou numa fase em que já consigo ter liberdade financeira para fazer praticamente o que me apetecer, por isso dentro de limites, obviamente, mas já estou numa fase muito boa, por isso não há nada que me impeça de viver a minha liberdade tal como eu a imagino neste momento, em 2019. E por isso mesmo eu pensei em escolher a palavra liberdade para ser a minha palavra para 2019. Depois o que é que eu pensei? Como já falei também num vídeo anterior, há uma frase que diz que disciplina é igual a liberdade. E eu gosto muito de disciplina, como vocês podem já ter reparado. Então pensei que a minha palavra para 2019 poderia não ser diretamente liberdade, mas disciplina, que no fundo acaba por ser a mesma coisa, segundo esta perspectiva do disciplina igual a liberdade. Porquê que optei por não ser essa a minha escolha para a minha palavra para 2019? Porque neste momento a disciplina para mim já é algo fácil, já é algo adquirido e portanto não representaria um verdadeiro desafio. É algo que eu já faço consistentemente, disciplina em várias áreas da vida, e por isso não achei que isso representasse um grande desafio. Achei que isso é algo que eu já tenho controlado e que portanto não deveria necessariamente ser o meu foco em 2019. Então voltei a pensar no assunto e tentei sentir qual é que eu queria que fosse a minha palavra para 2019. E cheguei a uma conclusão muito interessante e que está relacionada com isto de sentir. E então a minha palavra para 2019 vai ser flow. Flow em inglês, já sabem como o meu cérebro funciona metade em inglês. Fluir em português pode ser uma boa tradução e eu estou muito contente com esta minha palavra. Então, e porquê esta palavra flow agora para mim em 2019? Porque eu sinto, por um lado, sinto cada vez mais a necessidade de
ouvir a minha intuição e de tomar decisões mais baseadas na minha intuição do que no meu lado racional. E eu tenho um lado racional muito, muito forte, por isso isto não é de todo fácil para mim, mas eu sinto essa necessidade. E porque eu acredito que as coisas vão correr melhor, as coisas em tudo vão correr melhor se eu ouvir mais a minha intuição. Eu sinto que no último ano, principalmente na segunda metade de 2018, encontrei o meu alinhamento. Eu sinto que estou neste momento completamente alinhada, que todas as áreas da minha vida estão em alinhamento e chegou a altura de deixar fluir. Uma vez que esse alinhamento já está encontrado, agora é a altura de deixar fluir, de deixar tudo correr o seu caminho de forma intuitiva. Eu acredito que quando não há um verdadeiro alinhamento, nada flui. E acredito que pode ser preciso muito trabalho para encontrar esse alinhamento. Principalmente quando falamos de negócio, uma fase de início de um negócio, uma fase em que não sabemos muito bem ainda o que é que estamos a fazer, pode exigir muito trabalho, o tal hustle de que se fala tanto. E eu acredito muito que isso pode ser necessário ao início. Acredito também que a partir do momento em que encontramos o nosso alinhamento, deixa de ser preciso esse trabalho extremo, esse hustle, e as coisas começam a fluir muito mais naturalmente. E eu sinto que estou nessa fase. Isto não implica deixar de trabalhar, logicamente, implica continuar a trabalhar, mas implica fazer também algumas mudanças, que eu já vou falar um bocadinho. No fundo, eu acredito que após uma fase de trabalho assim mais intensiva inicial e de encontrarmos o nosso alinhamento, a seguir, trata-se de deixar fluir e de alternar entre períodos de mais trabalho e períodos de mais descanso e fluidez, digamos assim. E isto nos negócios traduz-se muito bem, por exemplo, quando estamos a lançar produtos novos, serviços novos, pode haver uma fase mais trabalhosa quando estamos a criar produtos novos, a criar coisas novas. Podem ser fases que exigem mais trabalho, mas depois é deixar fluir. Quando estamos alinhados, o deixar fluir funciona. Temos é que aprender a ouvir a nossa intuição. E isso é um trabalho que eu sinto que ainda tenho de fazer. Eu estou cada vez a dar mais ouvidos à minha intuição, mas é um treino, no fundo é um treino. E eu sinto que é isso que quero treinar em 2019. Aprender a ouvir ainda melhor e mais rapidamente, se calhar, a minha intuição. Então, eu para além da minha palavra para 2019, decidi pensar em outras palavras secundárias de suporte a esta palavra e a esta ideia de flow. E então as minhas palavras secundárias para 2019 são 5 e vão ser stillness, que é um dos meus pilares de uma vida intencional. Para quem conhece os 12 pilares, se não conhecem eu posso deixar cá em baixo na descrição o link para o episódio em que falo dos pilares. Um deles é o stillness, a arte de saber parar. No fundo é isso, saber parar para depois avançar com alinhamento. Outra das minhas palavras secundárias é a intuição, e já falei aqui um bocadinho porquê e porque é que quero dar cada vez mais atenção a isto da intuição. A terceira palavra secundária vai ser diversão, porque cada vez mais acredito que termos diversão na nossa vida numa base diária é super importante e que o nosso alinhamento também depende disso. Também precisamos de nos divertir e de ter momentos de diversão para estarmos em alinhamento. Outra palavra secundária é rituais, porque acredito que tudo isto vai ser suportado por rituais de bem-estar, rituais de diversão, vários rituais que permitam trabalhar todos estes assuntos. E finalmente, outra palavra secundária é confiar. Ora, se a ideia é deixar fluir, é preciso confiar que as coisas realmente vão fluir da melhor maneira. E então trabalhar essa confiança também é muito importante e também está aqui associada a esta palavra para o meu ano 2019. E agora, rapidamente, na prática, como é que isto se vai traduzir? Obviamente com as tais rotinas e rituais de bem-estar e de diversão. Na prática, manter a meditação diária, manter o journaling diário, continuar a ir às aulas de dança, que é das coisas mais divertidas para mim, voltar a fazer alguma prática de yoga, que é uma coisa que tenho deixado um bocadinho de parte nos últimos meses e que quero muito retomar. Por aí, depois também tentar introduzir algumas tardes livres, e não quero dizer uma tarde livre por semana, porque acho que neste momento para mim pode ser demais, mas pelo menos uma tarde livre por mês, de preferência uma tarde livre assim de 15 em 15 dias, para suportar também a diversão e para
suportar o stillness, o parar, o ter tempo para não fazer nada ou para fazer o que me apetecer. E também porque a disciplina vai continuar a ser uma presença forte na minha vida, mas é impossível ser-se disciplinado 100% do tempo. Por isso também é importante definir tempo para que não seja preciso ser disciplinado, para que se possa fazer qualquer coisa. E depois, mais em termos de trabalho, tenho como um grande objetivo para este ano trabalhar cada vez mais na minha zona de gênio. Ou seja, delegar mais, contratar mais pessoas e passar mais do meu tempo a fazer aquilo que eu realmente sei e gosto de fazer e faço bem. Isto já está em andamento há uns meses que eu já tenho uma pessoa a trabalhar comigo e a fazer algumas tarefas dentro do meu negócio, mas isto vai ser reforçado já no início de 2019, com mais 2 pessoas a serem contratadas muito brevemente, provavelmente uma já em janeiro e outra a partir de fevereiro. E isto é super importante porque quando as pessoas me perguntam o que é que eu sou, qual é a minha profissão, eu digo que sou coach e às vezes também digo que sou criadora de conteúdos. E realmente é isso que eu gosto de fazer. E não faz sentido eu estar a dedicar o meu tempo a outras coisas que não estão nada relacionadas com isto. Por isso estou muito, muito ansiosa e entusiasmada por passar cada vez mais tempo a trabalhar na minha zona de gênio e não em outras tarefas que podem ser feitas por outras pessoas. E finalmente, uma coisa que eu queria dizer-vos desde já relacionada com este tema é, ok, então o que é que isto significa para os meus conteúdos, relativamente aos meus conteúdos? E o que é que podem esperar de mim em 2019? Bem, para já, um vídeo por semana passa a ser o calendário aqui do canal, como eu já tinha dito também, um vídeo às terças-feiras e não mais do que isso. O podcast vai se manter também numa base semanal. E em relação a temas que vou explorar, no campo mais virado para os negócios, quero falar cada vez mais de mindset do que de estratégia ou do que de execução de coisas na prática, porque eu acredito que no campo da execução e da estratégia já há muita gente a falar e a falar muito bem sobre isso. No campo do mindset, para potenciar os negócios, ainda não há muitos conteúdos, principalmente em português. E, portanto, como é o tópico que mais me apaixona, eu quero falar cada vez mais sobre isso e menos de coisas técnicas e coisas de estratégia e de execução. No que toca à área da vida, o que podem esperar de mim é exatamente mais destes tópicos de alinhamento, de flow, intuição, de desenvolvimento da consciência. Eu gosto de chamar assim, há quem chame espiritualidade ou desenvolvimento espiritual. A verdade é que eu me sinto cada vez mais chamada para este tipo de temáticas. Eu gosto de lhe chamar desenvolvimento da consciência. E apesar de eu não andar ainda a falar muito sobre isto, é algo cada vez mais importante para mim. E por isso eu vou falar mais sobre estes tópicos aqui em 2019 e, claro, continuar a falar de vida intencional e de tudo o que está relacionado com vida intencional e também, logicamente, de felicidade e bem-estar, tópicos dentro da psicologia positiva, que estou também a estudar e a desenvolver nessas áreas. Por isso, tudo isso estará incluído nos meus conteúdos. Se tiverem interesse em todas estas coisas e em todos estes tópicos, o que eu recomendo desde já é que subscrevam aqui o canal e nós voltamos a falar para a semana, já na terça-feira, por causa do novo calendário editorial de um vídeo por semana. Mas eu gostava que antes disso nos comentários me dissessem qual é a vossa palavra para 2019. Estou super curiosa para saber. Já sabem a minha, flow. E acho que vai ser um ano absolutamente espetacular. Eu tenho tantas coisas planeadas para este ano, tantas, em vários campos, e estou ansiosa para partilhar tudo convosco. E mal posso esperar. Vai ser um ano absolutamente espetacular e estou super entusiasmada com este ano, que vai ser fenomenal. Eu espero que vocês continuem desse lado. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.